O que ficou pra trás é mais um terror da Netflix e olha, eu não sei porque que eu esperei tanto tempo pra ver esse filme. Que baita filme, bora lá pra crítica. Fala galera, então, primeira coisa já pra falar desse filme, tá? Que ele tem uma temática que lembra muito, tá? Essa estrutura de roteiro do que quer falar por trás de uma história de terror, que nos lembra muito o Corra. O Corra é uma história de terror também, tá? Criada para falar muito sobre a questão desse racismo que tanto aflige no filme lá no caso dos Estados Unidos, mas que aflige, né, o mundo inteiro. E aqui no que ficou para trás também tem dois temas que são muito importantes, tá? Um que até é acima de qualquer coisa, que é a questão dos refugiados. Tá? A questão dos refugiados, o filme se passa em Londres, e a questão dos refugiados, no caso aqui, na história do filme, eles estão saindo do Sudão, estão fazendo travessia pelo mar para chegar no continente europeu. E, além da questão dos refugiados, ele também fala bastante sobre o racismo. Tá? Tem uma cena do filme onde o nosso personagem principal ele precisa ir num shopping para comprar uma roupa. Tá? Porque o que acontece ali? Eles são refugiados, tá? Eles chegam na Inglaterra e automaticamente eles vão para aqueles centros de refugiados, né? E nesse centro de refugiados eles acabam ganhando como se fosse um momento de liberdade condicional. Tá? E pelos agentes, os agentes já olham para eles nessa entrevista de condicional já com um olhar muito de desdém para aquelas duas pessoas ali. Né? E aquelas duas pessoas elas são já avisadas que elas não podem trabalhar, que elas vão ficar lá numa casa que é bancada pelo governo e tudo mais, e eles vão receber inclusive um dinheiro do governo semanal ali para poder se manter nesse período condicional para saber se vão ou não poder permanecer no país. É basicamente isso. Quando eles são levados para casa, né, numa van, o motorista da van só tem os dois ali dentro dessa van junto com o motorista tira dois sacos que seria basicamente os pertences deles e simplesmente joga no chão. Ele podia dar tranquilamente na mão, podia falar com as pessoas, não. Ele não fala, ele mal olha para as pessoas, simplesmente joga aqueles sacos no chão, né, porque eles são literalmente inferiores, né, eles são, discriminados diretamente já por ser refugiados. Então é essa maneira que o filme trata. Ali a gente conhece o Matt Smith, tá, que ele faz um personagem que trabalha para o governo nesse cuidado que tem dos refugiados, também da questão de colocar eles na casa, de fazer essa observação sobre o que está acontecendo para poder informar, né, para os responsáveis reais para saber se eles vão poder ficar ou não ali nesse país. Né. E para quem não sabe, Matt Smith é um dos Doctor Who, né, e nesse filme aqui ele está fazendo essa participação ali como o cara que trabalha diretamente nessa questão dos refugiados na alocação deles nessas casas, assim. E ele acho que é o personagem, cara, que mais entende eles no filme, tá? E esse entendimento, digamos, é literalmente de tratar eles melhor do que os outros. É basicamente isso, tá? Ele entende muito mais o lado humano do que simplesmente como se fosse uma escória que está ali invadindo o país, tá? Isso é mostrado em outras cenas também, é mostrado no momento onde a nossa personagem principal está simplesmente procurando saber onde é que fica uma rua, porque ela precisa fazer um exame médico, daí ela encontra 3 adolescentes lá. Esses 3 adolescentes são negros como ela. Parece até, no primeiro momento eu achei até que eram refugiados como ela, mas na real não, eles são ingleses. E eles tratam ela de uma maneira estúpida também, é a mesma coisa. E que eu ia falar da questão da loja, ele vai comprar uma roupa, né? Automaticamente, a primeira coisa que tem de primeiro plano, a gente vê um segurança tranquilamente tomando um café. E passa, né, entra no nosso quadro, nosso personagem principal, no momento que ele passa, o foco da cena continua no segurança, e o segurança automaticamente larga o café, já faz a postura e vai atrás, né, dele para ver o que ele vai fazer. E acompanha ele durante todo esse trajeto dentro da loja, assim. Ou seja, isso automaticamente já mostra também, além da questão do refugiado, diretamente essa questão do racismo. E esse ponto que o filme fala lembra muito Corra. Tá, que nem eu tinha falado ali, essa estrutura do que o filme realmente quer falar dentro de uma história de terror, cara. Tá, então só essa parte do filme, ela tá muito bem feita, ela chega a ser agoniante assim como é no Corra, tá? E toda a história do terror também, porque todos os elementos do terror que vão acontecendo dentro dessa casa, tá? A casa é um ser pulsante, isso a gente já aprendeu muito, né?
em vários filmes, nos últimos, principalmente do James Wan, na questão da Invocação do Mal, quanto que essa casa é importante ela estar viva, né? Porque essa casa viva, ela é um elemento muito forte para o terror que quer contar. E aqui acontece a mesma coisa, tudo acontece naquela casa, tá? E a casa até, ela é muito grande para eles, porque como são refugiados, essa casa deveria ter muito mais pessoas do que apenas os dois. Nesse caso tem apenas os dois. Isso já é uma coisa estranha que depois tu vai entendendo do porquê. E os elementos esses trabalhados do terror envolvem muito uma questão do bruxo da noite. Tá? Esse bruxo da noite, ele é parte dessa lenda apresentada pra gente no filme, que compõe muito os fantasmas que a pessoa carrega de coisas que ela fez durante a vida dela. E é óbvio que os dois personagens têm diretamente a ver com tudo que está acontecendo com eles como consequência. Isso ficou muito interessante porque a gente vai descobrindo, assim como qualquer filme de terror, no decorrer do filme, o que é que está por trás de tudo isso e qual é a real consequência que está ali para acontecer. Isso tudo fica muito interessante porque o filme cria uma tensão, tá? Ele trabalha, obviamente, com alguns elementos que a gente já conhece, mas ele consegue trabalhar isso de uma maneira que funciona muito bem, porque existe toda essa construção, cara, junto, entendeu? Então essa construção, por mais assim, ok, tá, tem elementos que a gente já entende como clichê, que a gente já cansou de ver em vários filmes do gênero, só que qual é a diferença? Quando ele está colocado dentro de um contexto, e esse contexto está muito bem construído, ele ganha muita força, então não tem problema a gente já ter visto alguma situação naquela ali ou não, entendeu? Porque ela ganha muita força. Eu acho que o maior problema que eu tenho com o filme é a resolução dele. Tá? Porque eu acho que a resolução dele era um caminho meio óbvio que iria acontecer, mas existe a resolução final. E essa resolução final, eu ainda não sei se eu gosto, tá? Eu acabei de ver o filme, eu ainda estou assimilando, mas eu não sei se eu gostei de como eles lidaram com isso. Tá? Porque a gente entende, né, como funciona tudo, e a gente entende que tem coisas ali que são muito fortes, é que eu tenho que cuidar muito pra não falar nenhum tipo de spoiler, mas tem coisas que acontecem muito fortes ali. Mas, cara, isso até é uma coisa legal, assim, porque pra mim bater desse jeito do filme, daqui a pouco pra ti, que já assistiu, tá assistindo, né, agora essa crítica e vai assistir o filme, pode bater de uma maneira diferente, pode ter encaixado perfeitamente tudo, entre tudo que aconteceu. E tem um elemento que eles trabalham muito bem, também, que vale muito a pena ressaltar, porque funciona muito bem no filme, é a questão das imagens dos sonhos. E essa questão das imagens dos sonhos e a questão do poder ou não se ferir, ou poder ou não atacar, também é uma coisa muito legal que envolve primeiro o personagem masculino, depois envolve o personagem feminino, e até, é muito forte a maneira como ele é dado, acho mais no personagem feminino, porque ele não utiliza tanto os elementos de terror e ele vai para uma parte mais psicológica. Eu acho que essa parte psicológica acaba ficando até mais forte do que o terror que é trabalhado na questão das imagens para o personagem masculino. Então, essa maneira diferente também de lidar com essa questão das imagens, do sonho, do atacar, diferente para os personagens, é outra coisa também que o filme ganha e muito. Cara, foi uma grata surpresa esse filme. Eu não sei porque eu demorei tanto para assistir esse filme, porque já estava ali na minha lista e vai ter filme. Então é isso, galera. Já assistiu o que ficou para trás? Coloca aqui embaixo nos comentários o que achou, se concorda ou não com esse final, se esse terror todo psicológico lembra, né, algumas coisas de estrutura do Corra ou não. Curta o vídeo, assina o canal e Take 04, viva o sonho aqui!